Hoje eu vou explicar meio a fundo o que eu chamo de método PANI, né? A gente fala de posicionamento, abordagem, negociação e execução. Eu tô bem feliz por ter criado isso, né? Foi um método que eu criei e foi muito legal mesmo fazer tudo isso. Porque, cara, o método PANI, ele é um método tipo que eu criei na tentativa e erro, sabe? Eu me baseei sim com as coisas que eu conhecia, mas ele foi muito criado em cima de tentativa e erro. Então, isso é muito importante, porque eu já tentei tudo que vocês imaginam no mundo para o método PANI funcionar. E o método PANI hoje funciona e é muito importante. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar do processo, vamos falar de coisa boa, vamos falar de método PANI, tá? Partindo do princípio que o método PANI ele começa com um P de posicionamento. P de posicionamento, ele é basicamente o mais importante de tudo, de todos os processos, tá? O P de posicionamento, ele serve para você efetivamente se posicionar perante aquele cliente, né? Então, por que a gente usa muito a questão do posicionamento? E o cliente tem que entender que a gente realmente é diferente dos outros, né? Então a gente tem que pegar essa visão e trazer isso para o cliente. Como que a gente faz isso? Hoje a gente faz isso de acordo com o posicionamento. Então a gente se posiciona de uma forma que a gente vai trazer para o cliente um resultado necessário para que esse cliente faça acontecer, mas também a gente se posiciona como uma empresa diferente. Uma empresa que vai fazer coisas diferentes para esse cara. E partindo desse princípio, como que a gente se posiciona diferente se a gente não é diferente, né? A primeira coisa do posicionamento, né? O posicionamento de vanguarda, ele funciona, a comunicação de vanguarda, ela é parte do posicionamento do esquema, que é o quê? É você entender que aquele cliente, ele está sendo bombardeado por vários anúncios. Ele já está conversando com diversas agências. Então como que você vai diferenciar e fazer que esse cara realmente aceite fechar com você esse processo, né? Você vai se diferenciar. Você precisa se diferenciar. E como você vai se diferenciar, né? Você vai se diferenciar fazendo coisas que outras agências não fazem. Então vamos lá, vamos partir da comunicação, que é o mais importante, né? Que é a comunicação de vanguarda. A pessoa, hoje, o cara, ele vai... A grande parte das agências, né? 99% das agências hoje, elas têm o mesmo posicionamento. Que é aquele posicionamento assim: se você está jogando dinheiro fora, você está jogando dinheiro na mesa do seu concorrente, todos são ruins e a gente é melhor, a gente realmente a gente tem o que você precisa pra gente fazer acontecer, a gente é criativo, a gente é legalzinho, é o mesmo posicionamento de sempre. É sempre o mesmo posicionamento que vai... E sempre as mesmas frases. Olha, ou a gente retorna 3 vezes o seu investimento, a gente devolve o seu dinheiro. Ou a gente vai trazer vendas para você todos os dias. É o mesmo posicionamento que os caras não aguentam mais. Ninguém aguenta mais essa merda, velho. A verdade é essa. Nenhum cliente que faz tráfego aguenta essa merda. Não existe mais isso. Ninguém aguenta mais. Por que ninguém aguenta mais? Porque o cara que faz tráfego, ele sabe que a gente não traz venda. A gente ajuda esse cliente a ter mais vendas. A gente não faz a venda por ele. O que faz a venda é o processo comercial. Né? Então, é importante a gente falar isso. Né? Então, toda essa comunicação e esse processo, ele é ultrapassado. É ultrapassado. Vocês estão usando a mesma comunicação sempre. E ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta você falando assim: se você não tá na internet, você não vai sobreviver. Cara, todo mundo já sabe dessa merda. Todo mundo sabe isso. As pessoas já sabem disso. Você não precisa falar isso de novo, tá ligado? E esse é o mais mágico de tudo. Você não precisa ficar pesando em cima disso se o cara já sabe essa merda, entendeu? Então, tudo isso é muito importante. E aí, uma coisa legal. Quem que essa comunicação atinge? Quem que essa comunicação furada, a mesma coisa de sempre, atinge? Atinge o cara que vai ligar para preço, atinge o cara que tá a fim de investir R$1 e voltar 200 mil reais em 2 minutos, atinge o cara que, mesmo não tendo resultado, ele vai tentar pagar pra ver. Eu vou pagar pra ver esses caras aí. Já tentei 20 agências, vou pagar pra ver. E cara, se você tá vendo essa aula, você provavelmente já mexe com tráfego, não tráfego, pelo amor de Deus. Você mexe com tráfego, você já tem uma agência, ou você tá querendo começar isso. Cara, se você tá começando agora, você sabe, você não deve saber.
esse tipo de cliente é geralmente os clientes que você vai pegar no começo. Então, é um cliente difícil. É um cliente que vai entrar e sair com muita frequência dentro da sua empresa. É um cliente que vai ter aquele... Você vai fazer milhões de coisas e você nunca vai conseguir satisfazer aquele cliente em efetivo. Para você que tem uma agência, você já sabe como funciona. Esse é o cliente problema. A gente chama cliente problema, né? É aquele cliente que entra querendo tudo e que não paga nada. A gente contrata para ser gerente da empresa dele com salário de estagiário. É basicamente isso. Você faz o trabalho de gerente com salário de estagiário. Então isso é muito pesado, né? E como que a gente resolveu todo esse processo? A gente se permitiu testar novas comunicações. Então a gente tem testado todos os dias novas comunicações em si. A gente testa novas comunicações para conseguir fazer acontecer. Então isso é muito importante. Hoje, por exemplo, a nossa comunicação a gente já não é mais uma agência, a gente é uma assessoria de tráfego. A nossa comunicação forte também a gente não tem pacote, a gente não cabe num pacote, você não cabe num pacote. A gente vai sentar com você, fazer um trabalho duro que ninguém quer fazer, que é descobrir o que você precisa. A gente não oferece sessão estratégica, a gente oferece um plano de ação gratuito e a gente realmente entrega um plano de ação estudado e gratuito para o cliente. A gente não trabalha com contratos de meses, a gente faz um contrato de 12 meses, mas o cliente pode sair a qualquer momento me avisando com 30 dias de antecedência. Então a gente garante o resultado que esse cliente tem. Então todo esse processo, toda essa comunicação que a gente faz dentro dos nossos anúncios, ele traz um posicionamento diferente para a gente.